Como saber o melhor momento para comprar Bitcoin? No vídeo de hoje vou falar sobre 5 indicadores que podem te ajudar a tomar melhores decisões na hora de comprar o Bitcoin, deixar de lado a emoção, deixar de lado essa vontade de vender na baixa e comprar na alta e se basear aí em alguns indicadores técnicos, alguns dados, para verificar se historicamente o preço do Bitcoin está em um momento bom para compra ou para venda. Lembrando que nada disso é uma dica de investimentos, mas são ferramentas úteis aqui que eventualmente eu utilizo para saber se o preço do Bitcoin está muito esticado ou se está em um patamar baixo de preço. Então, antes de começar o vídeo aqui, se você curte o conteúdo do canal, já deixe seu like, clique no sininho, inscreva-se no canal e fique à vontade na seção dos comentários. Então, só para situar vocês no tempo, eu estou falando aqui com o Bitcoin a 84 mil dólares no dia de hoje. E vamos então para o primeiro indicador, que é o indicador de medo e ganância, o Fear and Greed Index. Basicamente, esse indicador mede o sentimento do mercado, se é um sentimento de medo ou de ganância. Quando o índice está em medo extremo, historicamente o Bitcoin costuma estar barato, e quando o indicador mostra ganância extrema, é um sinal de alerta, o preço pode estar muito esticado. No momento que eu estou gravando esse vídeo, então, está em 33 numa escala de 1 a 100, ou seja, medo no mercado. Preço realizado. Preço médio de compra de todos os bitcoins em circulação, e quando o preço de mercado está abaixo do preço realizado, geralmente é uma zona de acumulação. Mostrando aqui o gráfico, então, para vocês, temos em colorido aí o preço do Bitcoin atualmente e o preço realizado em laranja. Então, o preço atual do Bitcoin está acima do preço realizado. Então, segundo este indicador, não é uma zona de forte acumulação. Voltando aqui para o primeiro, Fear and Greed Index, Fear, o medo, geralmente é um momento bom para compra, né? Aqui, em relação ao preço realizado, o preço de acumulação, não parece ser um momento tão bom para compra. E as cores aqui é o quão distante o Bitcoin está do próximo halving. Indicador número 3, MVRV-Z Score. Então, basicamente, ele mostra o quão esticado o preço está em relação ao valor realizado. E as zonas verdes, as zonas mais baixas ali, indicam boas oportunidades, geralmente. E zonas vermelhas, as zonas altas, indicam topo ou bolha. Vendo então o gráfico, temos aqui o MVRV-Z Score em laranja e o preço do Bitcoin em verde. Então, se a gente observar, estamos relativamente próximos dessa faixa verde, ainda não na faixa verde, que seria, em tese, o melhor momento para compra, e de fato isso aconteceu ao longo da história aqui. Mas também estamos bastante distantes da zona vermelha. A zona vermelha é um momento de bolha aqui, se a gente observar esse momento aqui muito intenso de bolha ali em 2017 e em outros momentos também, 2014 e por aí vai. E é interessante lembrar aqui também que se a gente considerar aí um prazo de tempo suficientemente longo, a gente vê que as bolhas no passado, o preço muito esticado no passado, no longo prazo, acabam sendo ótimos preços de entrada. Então, por exemplo, aqui em 2017, o preço ali próximo dos 20 mil dólares foi uma bolha, o preço estava muito esticado, mas hoje em dia quem comprou em torno de 17 mil dólares, 19 mil dólares, se deu muito bem. Aqui, voltando para 2014, então o preço aí próximo de 1.000 dólares, o preço estava bastante esticado para a época, depois de uma grande valorização aqui, mas quem comprou em 1.000 dólares agora, o preço estando em 84 mil dólares, se deu muito bem. Então, esses gráficos aqui, eles são mais úteis para compras aí no curto e médio prazo, mas pensando em longo prazo, eventualmente o DCA, ou seja, ao comprar todos os meses, todas as semanas, independentemente do preço, acaba funcionando muito bem também. Beleza, então vamos aqui para o quarto indicador, que são ciclos de halving. Para quem não sabe, o Bitcoin segue ciclos de 4 anos, marcados pelo halving, que é o momento onde as recompensas dos mineradores caem pela metade, e os melhores momentos para comprar costumam ser meses após quedas fortes ou antes de grandes altas após o halving. O ciclo do Bitcoin, ele geralmente gira em torno desses 4 anos aqui que tem a ver com o halving. E trazendo o gráfico aqui para vocês, então, geralmente o preço costuma se valorizar ali bastante depois do halving, e aconteceu aí nos últimos ciclos, pelo menos. E aqui a gente teve uma valorização, mas uma valorização um tanto tímida aqui. Não se valorizou tanto quanto em outros períodos. Pode ser também que a volatilidade do Bitcoin esteja reduzindo, o que faz sentido, porque é um ativo cada vez maior,
Mas então tivemos sim uma valorização aqui pós-halving. Próximo indicador, então, e último indicador, é um indicador que eu gosto bastante, que é o Mayer Multiple, ou seja, é o preço atual dividido pela média móvel de 200 dias do Bitcoin. O Mayer Multiple abaixo de 1 geralmente indica bom momento de compra, e valores muito altos, acima de 2, 2.4, sinalizam sobrecompra e risco. Então, dando uma olhada aqui no indicador no dia de hoje, estamos sim abaixo de 1, 0.96, com preço do Bitcoin em 84 mil dólares. E se a gente analisar aqui, de novo, ali em 2017, 2014, tivemos esses períodos onde o preço estava muito esticado historicamente. Então, de fato, é um indicador bastante interessante aqui também para o preço do Bitcoin. A média aqui do Mayer Multiple do Bitcoin é de 1.30, pelo menos no dia de hoje, onde eu estou gravando esse vídeo. E o Mayer Multiple, então, em 68% das vezes, o Mayer Multiple estava maior do que hoje. Então, maior que 0.96. No momento que eu estou gravando esse vídeo, porque isso aqui é uma média móvel, isso aqui varia com o tempo, certo? Mas atenção, então esses são 5 indicadores aqui que eu queria trazer para vocês, mas um momento de atenção aqui é o seguinte, então eu fiz 2 disclaimers, um é o do longo prazo. No longo prazo, talvez isso não faça tanta diferença assim, mas sim pode indicar momentos bons de entrada e saída do Bitcoin. Eu não sou muito dedicado ao trade, até porque eu tenho outras tarefas, então não fico tradando aí, tão preocupado em acertar o momento mais baixo do Bitcoin, mas eu acho bem interessante esses indicadores para a gente não ficar na mão das nossas emoções somente na hora de analisar o preço do Bitcoin. Bom, então, e o último disclaimer aqui para o vídeo é o seguinte, o Bitcoin ele tem uma correlação muito parecida aqui com o SP500. E ambos os ativos, eu já falei sobre isso em outros vídeos, costumam se valorizar bastante quando a gente tem expansão da base monetária e costumam se desvalorizar quando o crédito fica mais caro, quando temos menos dinheiro na praça, digamos assim. Então, a gente vê aqui em laranja o Bitcoin, e em rosa o SP500. O SP500 é um Bitcoin menos volátil, ou seja, se valoriza menos, mas também eventualmente acaba caindo menos. Com exceção dos últimos dias que o SP500 estava até mais volátil que o Bitcoin. Eu acho que não mostra aqui nesse gráfico, né? Mas enfim, eu fiz alguns vídeos falando sobre isso também. Bom, o fato é que o Bitcoin aí, ele costuma despencar quando todo o mercado despenca. E qual que é o problema disso? O problema é que a gente tem uma dívida de mais de 36 trilhões de dólares nos Estados Unidos, uma dívida global crescente. A gente já fez vários vídeos sobre isso aqui no canal, sobre o perigo de uma crise, de um crash grande. E se isso acontecer, então tudo pode despencar, despencando o SP500, o Bitcoin pode despencar também. E nesse caso, esses indicadores aqui podem não ser suficientes para mostrar um bom momento de compra, porque por exemplo, né, voltando para o primeiro indicador, o de medo e ganância pode cair muito. Então, se estamos com medo aqui em 33, pode cair muito mais próximo do zero aqui, muito mais medo no mercado, no caso de um crash e de um grande crash, no caso dessa crise aí, potencial crise da dívida dos Estados Unidos. Então, feito esse disclaimer, esses são os 5 indicadores aqui que eu queria mostrar para vocês. Recapitulando, então, Fear and Greed Index, o preço realizado, o MVRV-Z Score, os ciclos de halving e aqui o Mayer Multiple. Então, 5 indicadores aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, cliquem no hype se aparece aí para vocês. O hype está sendo muito útil para recomendar canais, principalmente canais pequenos aí, tipo o meu no YouTube. E se não aparecer o hype, então, só deixa o like, clique no sininho, inscreva-se no canal e fique à vontade na seção dos comentários. Eu vejo vocês amanhã no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.